E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Caso a gente tenha oportunidade, eu vou fazer. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que sempre está vindo à tona nas últimas aulas. Sempre está vindo à tona nas últimas aulas e eu acho interessante a gente entrar de novo nesse assunto, falar um pouquinho sobre esse assunto, que são as linhas de tendência. Sejam elas linhas de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Tem muita gente que dá uma importância para a linha de tendência no meio do trade que ela não existe. Ó, vai fazer um pullback aqui, então vou pegar dobrado. Ela não existe. E eu vou explicar para você o porquê que ela não existe. A tamanha importância que você tem dado ou que te ensinaram a dar essa importância. A linha de tendência, o nome já diz, linha de tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. O nome já diz a respeito. Ah, Cadu, mas você está falando da questão das importâncias dela, mas a gente tem que entender que ela pode fazer um papel de suporte e resistência. Então a gente entende que ela é importante, tá? Partindo dessa linha de raciocínio, que ela faça uma linha de tendência, seja de alta ou de baixa, ela tem um grau de importância. Mas qual é o grau de importância dela? Ela tem que ter um grau de importância em um contexto gráfico. Se vocês olharem aqui, nessa ação que eu tive aqui de trade, eu não fiz uma venda aqui contra a tendência, simplesmente porque ela tocou na linha de tendência de alta aqui, nesse canal de alta. Não, eu fiz a venda aqui por causa desse topo. Eu fiz simplesmente a entrada aqui por causa desse topo. Então, no que a linha de tendência me ajudou? Me ajudou a entender um contexto que liga esse topo à linha de tendência. Na verdade, aqui eu utilizei como leitura nem a linha de tendência, eu utilizei o canal que ela formou. Então é fato que uma linha de tendência, ela forma o quê? Um canal que demonstra um suporte e uma resistência. Porém, contudo, todavia, no grau de importância dos contextos de análise gráfica, ela é apenas um complemento. Isso que eu estou falando para vocês de um operacional onde se faz o quê? Ações de compra ou venda, seja na correção de um suporte ou resistência, ou seja na continuação de um suporte e resistência. Porque o que acontece? Vocês foram ensinados por aí que se o preço toca, você tem que vender, ou se o preço toca, você tem que comprar. E quando nós traçamos uma linha de tendência, nem sempre ela faz isso. Por exemplo, olha aqui, ó. Tracei essa linha de tendência aqui. Tendência de alta. Então ela precisa, pelo menos, para formar aqui uma linha de tendência, um terceiro toque. Não é assim que você aprendeu? Por quê? Porque 2 pontos e uma linha traçada, uma reta traçada, são 2 pontos. Agora, olha aqui. Então ela veio aqui, fez essa formação aqui. Se a gente trouxer como um canal aqui, paralelo, ela veio fazer esse ponto aqui. Vamos subir aqui, né? Vamos supor que aqui deu certinho. Mas olha aqui, ó, se eu tenho que comprar na subida, ela não tocou na minha linha. Mas por que ela subiu? Porque ela encontrou, ó, esse suporte. Ó, ela encontrou essa região, ó, onde foi uma resistência, se tornou um suporte, ó, a bipolaridade acontecendo aqui, ó, rompeu. Quando ela retornou, ela fez o papel dela. Então ela encontrou aqui, ó, uma região de suporte e resistência. Então ela trabalha
neste canal de linhas de tendência de alta, demonstrando ou limitando um possível suporte, uma possível resistência. Porém, esse suporte, essa resistência que as linhas de tendências fazem, não é o suprassumo da minha análise. Não é o ponto principal da minha análise gráfica. O ponto principal da minha análise gráfica é eu encontrar pontos de possíveis correção ou continuidade do preço, onde houve regiões de briga, onde teve dificuldade em compra e venda do preço. Então, quando eu olho esse gráfico aqui, ó, eu vejo essa resistência, eu vejo essa resistência, eu vejo essa resistência e eu vejo esse suporte. Então, por mais que o preço está subindo, aqui em opções binárias que a gente precisa de um tique, né, uma movimentação, eu vejo que ela chegou aqui, ó, nessa bipolaridade, nessa resistência, que um dia já foi suporte e se tornou resistência, e ela segurou nessa região. Ah, e essa linha que você traçou aqui, não foi ela que segurou? Não, ela foi apenas um filtro, uma referência de que ali é uma confluência. Eu tenho que sempre analisar o quê? Um contexto gráfico. Existe um contexto gráfico por trás disso. A análise gráfica é um contexto gráfico. É a mesma coisa você explicar um livro ou explicar uma história a partir de uma frase. A gente não vê por aí hoje falando assim, nas notícias, pegaram um trecho da notícia que eu dei e transformaram numa narrativa. A gente escuta isso, né, direto. Por quê? Porque uma frase fora de um contexto não tem validade. Então, linhas de tendência fora de contexto não tem validade. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Cadu, mas ela não tem importância? Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando que ela não tem importância. Ela tem importância na sua análise gráfica. Mas em um contexto, o carro-chefe de um contexto, para eu analisar, são as questões paralelas do gráfico. Onde eu chego aqui, ó, eu vejo, vou fazer das coisas aqui para você entender. Eu vejo aqui um suporte, eu vejo aqui uma resistência, e eu vejo aqui no meio do caminho, ó, vou colocar de forma neutra, eu vejo uma bipolaridade aqui, vejo uma bipolaridade aqui, ó. Onde o preço pode caminhar nessas regiões. E olha o que aconteceu, ó. Caminhou ou não? Olha só. Veja que eu estou fazendo com o gráfico vivo. Então o que pode acontecer aqui? Então, para mim esse é o ponto de reversão. Para mim esse é o ponto de reversão. A reversão que eu digo é a correção do movimento. A reversão de uma tendência vai além da gente analisar só com esse zoom aqui nesse traço. Se você perguntasse para mim assim, Cadu, o que você acha das linhas de tendência então? É minha opinião. Para mim, não deveria nem existir na análise. Como assim, Cadu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ela acaba atrapalhando vocês, principalmente vocês estão começando agora, que vocês acham que tudo é questão de linha de tendência. Olha só, um grande exemplo aqui. Para que eu uso linha de tendência? Eu uso linha de tendência para eu entender que aquele canal que eu estou trabalhando, ele foi rompido ou não. Ó, isso aqui é um pequeno canal. Isso aqui é um pequeno movimento de canal. Ó, vê até aqui, né? Ó, ele foi rompido ou não esse canal aqui? Olha só. Você consegue entender aqui, ó, que aqui tem uma resistência e aqui tem um suporte? Você consegue entender isso? Então, onde eu estou vendo o meu canal aqui, ó, vou traçar para você, ó. Eu abri o gráfico, acabei de abrir o gráfico, vi um canal, fiz uma entrada aqui, kamikaze, para vocês entenderem. Não sei se vai dar lucro, se vai dar certo.
Estou aqui na operação. E olha aqui que eu vi aqui, ó. Eu vi aqui uma região. Ó, eu vi uma região onde o preço pode se comportar. Porque esse aqui é um canal que eu tô vendo aqui, ó. É um canal. Olha o que aconteceu. Ela rasgou o canal. Rasgou. Rompeu. Então o que aconteceu? Tive um erro. Acontece. Então, o que eu entendo? Eu entendo que esse canal aqui foi rompido através dessa linha de tendência de alta, que essa região aqui foi rompida, ó. Essa região foi rompida. E aí eu posso trabalhar então nos pullbacks. Como assim trabalhar nos pullbacks? A partir do momento que um canal de alta ele é rompido, quando o preço volta, ele pode fazer o chamado reteste. Ou aqui, ó. Porque ele já está trabalhando abaixo desses 50% aqui. Conseguiu compreender? A partir do momento que ele está trabalhando abaixo dos 50%, eu sei que ele vai fazer o quê? Eu sei que ele vai buscar o fundo aqui, ó. Eu sei que ele vai buscar o fundo, porque a movimentação gráfica. Os gráficos trabalham como? Eles trabalham em patamares de escadas. Eles vão fazendo escadas. Imagina uma escadaria. Imagina uma escadaria aqui. O que o gráfico faz? Ele vem subindo e descendo os degraus da escada. Então, ó, ali é um degrau da escada. Aqui é um outro ponto degrau da escada. Aqui é um outro ponto de degrau da escada. Então, esses são os canais de suporte e resistência que vão se formando no gráfico. E o preço vai caminhando por essas escadas. A linha de tendência só mostra para ele dizer assim para você, olha, eu tô rompendo. Por exemplo, vocês viram que eu entrei aqui e tivemos aquela derrota aqui, né? Por quê? Eu entrei porque foi uma vela esticada gigantesca, só que é claro, né? Olha o fluxo de venda. Foi uma entrada, como eu falei, kamikaze, mas aqui eu já fiz a recuperação. Então, desde que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu fiz uma entrada positiva, uma entrada negativa e agora uma entrada que são duas em uma. Por exemplo, 3-1, né? Vamos assim dizer. Aqui eu segui a tendência. Por quê? Porque eu sei que se aqui é 100% do meu canal, aqui é 100% do meu canal e aqui é 50% do meu canal e o preço ultrapassou 50% e veio trabalhar aqui embaixo, está com essa força gigantesca, eu nem acreditei que ele viesse testar aqui agora. Eu já entendi que ele vem continuar para alcançar o 100%, porque o preço ele trabalha dessa forma, ó, em escadarias. Ele sobe e desce escada, sobe e desce escada, sobe e desce escada. Por isso que eu falo da questão da das questões dos paralelos em suporte e resistência. Difícil sair a palavra às vezes, né? Paralelamente, suporte e resistências fazem os canais. Fazem os canais nas linhas de tendência também. Às vezes, os canais são perfeitos nas linhas de tendência. E eu posso usar como referência de suporte e resistência? Desde que realmente haja um contexto gráfico. Então, ó, todas as vezes que a linha de tendência é rompida, linha de tendência de alta é rompida, o preço derrete. Todas as vezes que a linha de tendência de baixa é rompida, o preço sobe, ó. Viu? Rompeu, subiu, só que ele parou aqui nessa região, caiu de novo. Então, olha aqui, ó. Rompeu. Olha só, quando a gente faz o gráfico ficar maior, ó. Olha o que aconteceu. Entendeu para que serve linha de tendência? E quando a gente olha assim, o gráfico fica mais fácil, né? Ó, rompeu, tocou, caiu. Vocês conseguiram entender? Então essa é a dinâmica da linha de tendência. Eu, assim, prefiro utilizar dessa forma. Olha aqui, ó.
Ó, linha de tendência aqui, ó. Se você traçar a linha de tendência. Rompeu, tocou, caiu. Pois, claro, né? Houve essa abertura do mercado aqui. Abertura do mercado. Né? Estou mostrando para vocês só a questão da linha de tendência. Ó, linha de tendência. De alta, ó. Rompeu, testou, ainda fez uma paralela aqui e aí veio caindo, 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 caindo. Então, se atente para os suportes e resistências que estão de forma paralela. De forma paralela. As linhas de tendência, seja ela de alta ou de baixa, elas buscam o quê? A gente procurar um entendimento do que está acontecendo, que nem agora. O mercado está bem volátil agora. Muito volátil, ó. Eu não vi notícias, não vi nada, mas olha o que está acontecendo. Vocês estão vendo? Ó, tá rompendo esse fundo aqui, ou seja, o mercado está caindo. Se eu tenho um topo aqui, se eu tenho um fundo aqui, ó, vou te mostrar como que é a dinâmica forte resistência, ó. Olha que interessante. Então, ele formou aqui, ó, um canal, não formou? Eu posso projetar esse canal aqui para baixo, ó, e ter uma ideia da onde ele pode vir buscar. Só uma ideia. Vai buscar? Não sei, mas é uma ideia. Ó, se eu for lá para trás no fundo, no gráfico, o que pode acontecer aqui atrás? Ó, não tem nada lá atrás, né? Eu não vejo nada. Mas eu posso projetar uma ida dele para cá? Posso. Por quê? Ah, Cadu, se eu trouxer uma fibo, ó, do topo ao fundo, eu fiz aqui a questão da retração. E se eu fizer a fibo como continuidade do movimento, de baixo para cima, né? Então a expansão da fibo, ó, fechei. O que aconteceu aqui embaixo? Consegue ter essa percepção ou não? Através do desenho aqui, deixa eu ver uma forma melhor de mostrar para você, ó. Consegue ter uma percepção daquele canal que eu desenvolvi aqui? Quando eu puxo a fibo, a expansão da fibo, você percebeu, ó, que a fibo traz aqui, mostrando para mim um canal de 100%, e onde eu puxei aquele canal, ele formou exatamente, é claro que a gente não mediu com a régua, né? Mediu com os olhos. Você viu que ele traçou exatamente 50%, ó. 50% daquele movimento. Então eu posso entender aquele mesmo movimento que ocorreu aqui, ele pode correr aqui, depois ele pode correr aqui, numa queda. Uma queda. Então, isso é a gente analisar o gráfico. Então, olhe os gráficos sempre de forma paralela. Como assim, Cadu? Ó, forma paralela. Suporte. Resistência. Ó, 50% do canal. Opa, o preço se manteve a 50% do canal? Ele pode então fazer um pullback e romper. Olha o que aconteceu. Fez o pullback e rompeu. Não é? Aí onde rompeu, até onde pode ir? Ué, pega o seu canal, olha a medida do seu canal, transfere o seu canal aqui. Nossa, mas você já tinha feito essa medida? Não, eu acabei de abrir com você aqui o gráfico. Ah, então se esse canal abriu lá em cima e se ele viesse aqui embaixo? Vamos traçar aqui, canal. Por isso que eu falo para você que o preço ele caminha como degraus. Ó, ó. Vamos aqui para frente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha onde ele tocou para o preço fazer uma correção. Você tem dúvida ainda? Você tem dúvida ainda? Ah, Cadu, mas quem inventou isso? Isso aqui faz mais de 100 anos. Faz mais de 100 anos. Eu gosto de operar. Eu já falei para vocês, já falei muito aqui no canal.
Eu gosto de operar com o método Wyckoff, onde o preço sempre faz o quê? O preço ele sempre acumula, aí ele faz toda uma participação, aí ele faz uma distribuição, onde aqui sempre tem o quê? Uma demanda na região e aqui uma oferta na região. E aí o preço faz toda uma movimentação gráfica, em cima desse desenho. Então tá aqui, ó. Precisa de, não é mágica, são marcações. Olha aqui onde o preço está testando. Ah, Cadu, mas por que isso? Porque é um ciclo. O mercado é um ciclo. O preço funciona a respeito de ciclo. Ah, rompeu aqui. Rompeu, o que que eu faço? Você pode projetar. Não tem nada marcando atrás, não tem problema. Você projeta aonde o preço pode chegar. Pode. Não é que ele vai chegar. Ele pode chegar. Por quê? Ele vai fazendo o quê? Caminhando através dos patamares de alta e de baixa do movimento. Ah, então por que serve a linha de tendência? A linha de tendência serve para você ter um parâmetro do que está acontecendo. Já fala linha de tendência. Qual que é a linha de tendência aqui, ó? Se eu fizesse uma Fibonacci leque aqui, ó, chamada Fibonacci leque, a linha de tendência, ela é o quê? Ela é de baixa. Vamos traçar mais um aqui, ó. Ó. É uma Fibuleque. Aqui que eu acabei de traçar. Ele está me mostrando que o preço é de baixa, que não houve quebra da tendência. Quando eu tracei a Fibuleque, olha o que aconteceu. Isso aqui já é uma visão mais avançada, tá? Ó, na linha de tendência, trabalhando no canal, eu vou trabalhando as regiões de bipolaridade que pode acontecer, como aconteceu aqui. Então eu trabalho a Fibuleque. Essa plataforma aqui não tem, mas outras plataformas de Forex tem para utilizar. Então vocês veem que funciona. Desde o momento, é claro, que a pessoa saiba utilizar. Tá bom? Eu espero que o vídeo não tenha ficado longo. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Sobre as linhas de tendência. Então, como usar de forma corretamente linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, as chamadas LTA e LTB. Tá joia? Um forte abraço. Até a próxima aula.